Muito boa noite, é um prazer estar consigo de novo neste especial informação que a SIC Internacional leva à sua casa todas as terças-feiras neste horário. Hoje vamos falar do ensino de português nos Estados Unidos e também, e que é muito importante, do Conselho das Comunidades, da representação do Conselho das Comunidades nos Estados Unidos, e para isso temos dois convidados. O adjunto da coordenação, ou coordenador adjunto do ensino de português nos Estados Unidos, Dr. José Carlos Adão, que está aqui do meu lado esquerdo, e temos também o Bruno Machado, que é conselheiro das comunidades portuguesas em New Jersey. Ele é o rosto, nosso rosto praticamente, como se costuma dizer, junto do Estado português, nos nossos anseios, nas nossas ambições, nas nossas dúvidas, nas questões que queremos colocar, nas coisas que nós queremos que se façam aqui nos Estados Unidos. Em relação ao ensino, é muito importante mencionar vários aspectos, porque de certo que os telespectadores têm algumas dúvidas sobre o ensino de português nos Estados Unidos. Há muita confusão sobre o inglês como língua materna que não se ensina neste país, já o soube. O português para estrangeiros, o português como herança, existem várias formas de aprender português, mas é muito importante é que aprendam, por isso é que é muito importante nós respondermos a perguntas e hoje também tentarmos incentivar pais e encarregados de educação para que os filhos continuem a língua de Camões, continuem a estudar português nos Estados Unidos e, sobretudo, a falar português em casa, que é muito importante. De maneira que eu começo pelo Bruno Machado. Vamos falar de comunidades, Bruno. Em relação a anseios de comunidades, tu tens recebido, com certeza absoluta, não só através de mensagens eletrónicas, como através de telefonemas, cartas, alguns anseios das comunidades. Quais são os principais problemas que as comunidades têm? Como é que eles te contactam e o que é que te perguntam em relação às comunidades portuguesas? Por vezes contacto-me, primeiro de nada, muito boa noite aos seus telespectadores. Obrigado por mais uma oportunidade de vir falar acerca das comunidades e tentar expor os problemas que temos e as resoluções que têm vindo a acontecer. As pessoas contactam muitas vezes por telefone, via telefónica, outras contactam por via de e-mail e de correio eletrónico. São as perguntas mais óbvias. As perguntas mais óbvias é sempre quais são os documentos que eu posso usar em Portugal, devo usar o cartão de cidadão com a carta portuguesa se o cartão de cidadão está aqui, devo apresentar o passaporte aqui, o que é que devo fazer? E eu tento ajudar dentro sempre Quanto tempo é que posso ficar em Portugal com passaporte? Exato. Ou com cartão verde? Todas essas perguntas básicas e por vezes quando eu não sei responder digo, olha, não sei de momento, mas então faço as minhas chamadas para o consulado em Portugal. O consulado em Newark me ajuda logo, respondem-me a todas as dúvidas que eu tenho. Tenho uma grande boa relação com o Dr. Pedro Oliveira, o cônsul, e mesmo com a sua própria secretária, a Paula Seca, e tento resolver ao máximo os problemas que posso. Aliás, não posso resolver todos, o consulado de Newark tenta resolver os problemas com muita rapidez. E com muita eficiência. Mas o que era importante referir é que, por exemplo, recentemente houve uma alteração em relação ao cartão de cidadão na renovação. Portanto, já se pode renovar via internet ou não? Ainda não está em vigor. Está em fase de estudo. Provavelmente vai estar em vigor com uma duração maior. O cidadão que tem entre os 25 e os 65 anos vão poder renovar por 10 anos. Vai ser bom, vai tirar uma subcarga a nível dos consulados. A parte da internet ainda está sob estudo, não é uma coisa certa, já se falou acerca disso. Eu tive a oportunidade de estarmos em reunião com o seu secretário de Estado no passado mês de agosto, em que se falou acerca disso. Está em estudo, assim como está em estudo também a tentativa de criação de um call center a nível mundial sediado em Lisboa, para poder responder a muitas das perguntas de todos os imigrantes do mundo inteiro. O Dr. José Luís Carneiro, secretário de Estado, tem feito um trabalho muito positivo. Ele tem tido um contacto assíduo com os conselheiros? Sim, posso dizer que dentro dos possíveis... O que vocês precisam de saber, sabem? Quando ligam para o Ministério? Quando nós temos já alguma dúvida, se ligarmos para o Ministério, por e-mail, normalmente é lógico que não estamos à espera que o secretário esteja ao pé do telefone para nos atender a chamada, mas por e-mail tem sido bastante célere a comunicação entre nós. Já sabem em casa que é muito importante esta alteração ao cartão do cidadão, que é importante para todos os portugueses, ainda não está em vigor, portanto irá estar no futuro próximo, também ainda não sabe quais os emolumentos que vão ser cobrados por essa alteração, mas uma coisa é certa, vai poder fazê-lo através da internet, evitando, portanto, a deslocação ao consulado e assim
tornando mais livre a operação consular para outros assuntos que podem ser ou não mais importantes, mas retirando, portanto, uma fatia larga de tempo aos funcionários consulares, que, como toda a gente sabe, são cada vez menos, não só aqui, mas em todo o mundo, fruto da crise que estamos a passar, mas isso vai ajudar muito, pelo menos. E também vai haver um novo passaporte que vai se chamar passaporte viajante, que vai trazer mais folhas por causa dos vistos, dos carimbos. Sim, claro. Para quem usa o passaporte mais vezes, que visita mais países, em nível de trabalho, precisa de mais espaço para carimbar, vai ser um novo passaporte chamado passaporte viajante. Isso é muito interessante, essa desconhecia. Portanto, sabemos cartão de cidadão e depois já respondemos a outras perguntas relacionadas com o cartão de cidadão, porque são perguntas que as pessoas sempre perguntam, sempre fazem e que muitas vezes a resposta não está ao alcance das pessoas. Mas, falando do ensino, é uma coisa que deve estar ao alcance de toda a gente, sobretudo dos jovens, das crianças que estão em idade escolar, nos liceus, nas universidades. A aposta grande é mesmo que se continue a falar português e cada vez mais, com mais escolas, com mais professores e, sobretudo, com melhores resultados, não é, Dr. José Carlos Adão? Exatamente, Luís. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. O ensino português nos Estados Unidos é diferente daquele que é praticado na Europa. Nós, Instituto Camões, eu, enquanto adjunto e o coordenador que iniciou funções enquanto coordenador em julho deste ano, o Dr. João Caixinha, que está em Boston, nós procuramos apoiar quer a rede de escolas comunitárias, o ensino comunitário, que é feito pelas associações e pelas escolas privadas, no fundo. Nós apoiamos essa rede e apoiamos também, através de contactos e memorandos de entendimento que existem em Massachusetts, por exemplo, com o ensino público, possibilitando a vinda de professores visitantes para essa zona de Boston. Isso é muito interessante. Para aqui temos apoiado os liceus através de contactos, de escritores que visitam estas escolas e também em contactos com o Newark Public Schools e com a Elizabeth Public Schools, que têm sido feitos com regularidade. Isso é importante. Nós temos o Adélio Martins, está em Elizabeth. Muito boa noite, Adélio. Como está? Olá, boa noite, Adélio. Como está? Então, como está, Sr. Luís? Muito obrigado. Então, faz favor de colocar a sua questão. Eu quero fazer uma pergunta. Diga. É sobre a renovação da carta de condução em Portugal. Eu renovei a minha ainda quando estive em Portugal este ano. Eu acho que isso é uma confusão, não sei, estou muito confuso com isso. Não sei se isso é verdade, se não é. Não a pode renovar já. Resposta. Não tenho certeza como é que está essa situação das cartas de condução. Como está a situação neste momento das pessoas que residem fora de Portugal, cartão de cidadão, de uma morada, de outra, em relação à carta de condução, está uma situação que eu não vou responder aqui em direto sem ter conhecimento total do que é que está a passar. Nós fazemos um bocadinho de advogado do diabo, caro amigo, portanto podemos sempre dizer mais alguma coisa, pelo menos aquilo do que é politicamente correto. Se vive nos Estados Unidos e tem cartão de cidadão com residência nos Estados Unidos, não pode renovar a carta de condução. Eu tenho residência nos Estados Unidos, mas eu renovei a minha agora quando eu Pois, mas a partir do próximo mês, creio eu, ou deste mês já de outubro, não pode renovar a carta de condução. Só se o seu cartão de cidadão tiver morada de Portugal, o que também não lhe aconselho, porque reside noutro país e depois quando for a Portugal e utilizar um veículo automóvel, se diz que reside nos Estados Unidos, aí o carro é apreendido e o senhor é multado. Mas carta de condução já não pode renovar se viver aqui. Porque eu tenho residência em Portugal, tenho propriedades em Portugal, tenho casa em Portugal. E o que é que tem no seu cartão de cidadão? É residência em Portugal? Tem residência em Portugal no seu cartão de cidadão ou nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Pronto, então não pode renovar. A partir de agora utiliza a sua carta de condução e depois pode pendurá-la numa boldeira porque já não dá. E sabe porquê? Porque exatamente por isso é tão simples. É porque se o senhor está noutro país, não está abrangido pela lei europeia, o senhor não pode conduzir, não pode ter uma carta de condução renovada se está noutro país, com residência noutro país. Esta é a nova lei. E é uma lei ainda muito superficial, e eu acredito que tu não tenhas grande conhecimento disso. Nós tivemos um conhecimento direto, Direção de Aviação em Portugal, que nos informou disso. Portanto, muito brevemente vai ter mais conhecimento sobre isso.
Portanto, a sua carta é válida por quê? Por 2 anos? Espero que isso não vá avante e muito obrigado por... Nada, sempre às ordens, caro amigo, é um prazer. Estas são as tais coisas. Eu acho que esta informação devia ser mais abrangente por parte das autoridades portuguesas. Este press release veio diretamente de Portugal, não veio do governo português, veio, logicamente, da Direção-Geral da Aviação, mas, e nós publicámos no jornal luso-americano, mas os conselheiros deviam ter conhecimento direto dessa informação. Sim, o que nós sabemos é que não se pode misturar os documentos. Se tem o cartão de cidadão com residência nos Estados Unidos, não deve conduzir com a carta portuguesa. Não pode? Não pode. É o carro automaticamente apreendido e as multas. Exatamente. Se tem o cartão de cidadão com residência em Portugal e tem a carta de condução portuguesa, também não pode ser apanhado a conduzir com o cartão de cidadão português com a carta dos Estados Unidos. Claro. Dá multa e apreensão. Ou seja, o que eu disse antes desta lei sair foi que não misturem os documentos. E, aliás, esta lei está efetiva em todos os países da Comunidade Europeia, menos Portugal. Portugal não tinha ainda uma lei. Só este ano, e muito recentemente, é que trabalharam nesta lei, que eu não sei a data, mas creio ao 1 de outubro, ou no próximo mês, ou já no próximo dia 1 de janeiro. Portanto, eu sei que está para breve essa informação. E, portanto, tem alguma lógica, porque a pessoa não pode viver em 2 países e ter 2 cartas de condução. Vamos para a São Cunha, que está em Washington. Muito boa noite. Como está? Boa noite. Diga. O meu nome é São Cunha e eu queria fazer uma participação, que estou muito irritado com o consulado em Washington. Porque é inadmissível que uma pessoa vá ao bilhete de identidade, nesse caso é o cartão de cidadão, sim, e tenha que esperar mais 6 meses. Sim. Portanto, entre os dois do cartão de cidadão e o bilhete, e o passaporte, tem que esperar 2 meses. Isso é falso, porque em Washington DC começa-se a trabalhar às 9 da manhã e fecham à 1 da tarde. Eles não têm muito trabalho, eles têm pouco trabalho. O que querem é o aumento de salário. O senhor responsável, que é um secretário de embaixada, responsável pelo consulado, que não é um consulado, é uma secção consular, é uma pessoa que não tem nenhuma capacidade para tomar conta daquele consulado. Vamos tentar... As pessoas têm que trabalhar. Eu também trabalho numa embaixada. Vamos tentar responder-lhe à sua pergunta. Sim, eu agradecia. Eu tive que tirar o meu cartão de cidadão em Portugal. E vou-lhe mandar a minha participação que eu fiz ao responsável pelo consulado. Okay. Vou tentar, com um amigo que eu tenho aí, vou tentar mandar-lhe essa participação que eu fiz de pessoas no consulado português em Washington que são irresponsáveis, não trabalham. Eu tenho a certeza que o Bruno Machado toma nota dessa sua... É natural, porque talvez não seja muito conveniente isto vir para público. E outra coisa que eu gostaria de perguntar, qual é o representante das comunidades portuguesas em Washington? Sim. Vamos já responder. Em Washington. Vamos já responder. Vamos responder a este telespectador e já desligamos? Sim. O representante das comunidades em Washington é Raul Saraiva. É o conselheiro Raul Saraiva. Vocês mantêm-se em contacto? Sim, mantemos-nos em contacto todos os meses. Podes levar até ele esta queixa deste telespectador que está 6 meses à espera de um cartão de cidadão? Ou seja, o cartão de cidadão, nós sabemos que há falta de pessoas também no registro em Portugal. E logo aí há documentos a terem um certo atraso. O problema muitas vezes não é dos consulados, é do próprio registro em Portugal que não está a funcionar. Sim. É lógico, mas a cara que as pessoas veem é a cara do consulado, é a primeiro. Há uma coisa que eu tenho dúvida, é que o consulado abre às 9 e fecha à 1. Talvez não fecha à 1 o atendimento às pessoas, mas eu tenho conhecimento que o que trabalho de bastidores... Assim, das 9 à 1 o atendimento de pessoal. A partir da 1 da tarde, é lógico que eles por vezes fecham... É o trabalho de bastidores que muitas vezes saem lá às 7 e 8 da noite. Claro. Portanto, a explicação foram as 3 questões colocadas. A questão pessoal nem sequer tem relevância para nós em relação ao secretário da Embaixada, mas tem o serviço do qual este telespectador se queixa.
e essa nota vai ser transmitida ao Raul Saraiva. Ao Raul Saraiva, portanto, que ele tenha conhecimento disso. José Carlos Adão, ainda sobre o ensino. Por que não português como língua materna? Já sabemos que os Estados Unidos têm uma produção de jovens que têm como primeira língua inglês e que não estão perfeitamente à vontade para acompanhar o programa português que se ensina na Europa ou em Portugal e mesmo em França, que é completamente diferente. Efetivamente, a questão da língua materna ou língua de herança, ou ainda língua segunda ou língua estrangeira, são denominações que existem e que distinguem cada uma das situações. As crianças que estudam cá neste momento são crianças que já não têm o português, muitas delas, como língua materna. Claro. Ou seja, os pais em casa falam outra língua com elas e aprendem português na escola, portanto, esse ensino terá de ser direcionado de outra forma. Claro. E terá de ser direcionado de uma forma que contemple essa questão de as crianças aprenderem em inglês na escola, comunicarem muitas vezes com os pais em inglês e frequentarem apenas o português na escola. Ao fim de semana? Ao fim de semana, uma hora por dia, é muito pouco. Em horário pós... Então qual é o sistema que nós ensinamos aqui? Nós ensinamos em duas vertentes. A principal que existe nas escolas comunitárias, português como língua de herança. Ou seja, a língua que é dos pais, que é dos avós. E nas escolas, nos liceus públicos, o português como língua segunda ou língua estrangeira. Claro, língua estrangeira. Casos. Aliás, é curioso saber que o português se ensina nas escolas comunitárias e públicas e que também se ensina a nível secundário, neste caso a nível de faculdade, na Rutgers e no Boston College e também no Queen's College. São 3 exemplos desses. Três dos exemplos. Claro. Portanto, esse português para a língua estrangeira é diferente do português como herança, não é? Sim, sim. São duas coisas completamente diferentes. Existe também essa diferença. E vocês fazem o acompanhamento nessas escolas? Têm programas específicos? Nós, a coordenação, o Instituto Camões, tem programas preparados para cada um dos níveis. Neste momento, nós dividimos os níveis de acordo com o quadro europeu comum de referência para as línguas, claro, adotado pelo Conselho da Europa em todos os países, que adaptamos aqui ao ensino do português, que divide-se entre 5 níveis, 6 neste caso, mas um ensino em 5. O A1, que é um nível básico, corresponde aqui aos níveis da ACTFL do Beginners, até ao C2, portanto A1, A2, B1, B2, cada um deles tendo um grau de dificuldade maior, claro, e adaptado à idade, claro, e ao nível de aprendizagem. Claro. Quando acabam os 6 níveis, a pessoa está mais ou menos dentro. Portanto, o nível C1, que é o exame do Camões, a certificação de aprendizagens que nós realizamos para as escolas comunitárias. Isso é equivalente portanto, a um grau em Portugal, portanto, ao 12º, não é? Sim, seria comparação, sim, como o português como língua estrangeira. Há equivalência para isso? Não há uma equivalência direta, há uma equivalência daquilo que o aluno domina e que sabe, claro, no final do exame. E depois pode optar até por fazer portanto, entrar num outro nível, o universitário já... frequentando a universidade pode. Exatamente. Para isso temos um novo exame nos Estados Unidos, que é, claro, o NUAL, providenciado e feito por uma empresa americana, que é o American Councils, que dá créditos, a partir deste ano, para o acesso à universidade. É semelhante ao AP, mas claro, não... A partir dos 17 anos é fácil para os jovens poderem pensar numa coisa dessas, a nível de universidade, escolher uma universidade pela qual possam depois, através do American Councils, utilizar essa equivalência. Lídia, boa noite, está em Newark, diga. Boa noite, Sr. Luís e companhia. Olha, a minha pergunta é a seguinte. Eu tenho um cartão de cidadão em Portugal com a direção de Portugal. E eu tenho, nesta altura, 56 anos e era supostamente a ter renovado a minha carta de condução lá em Portugal aos 50 e nesse ano não fui de férias e não a pude renovar. Este ano fui lá, eu sei que é uma falha muito grande, mas não se pode ter. Este ano fui lá e disseram-me que não valia a pena renová-la. A única chance que tinha de fazer era levar uma declaração autenticada da minha carta americana, em como ela era verdadeira, para, na altura que eu resolvesse, tínhamos aqui 1 ano, ou 2 ou 3 de vez, e renová-lo. Eu acho que assim não posso conduzir de jeito nenhum. Não, claro que pode. Porquê é que não pode? Bruno, olha, a resposta vem já aí. Lídia. A carta americana não se pode. Lídia, pode. Olha que pode. Bruno. Toda e qualquer, e os Estados Unidos faz parte do Automóvel Clube, toda e qualquer pessoa que tenha o visto em dia pode conduzir com a carta do país residente desde que faça parte desse
autoclube, que no caso os Estados Unidos, Portugal, todos eles aderem a esse clube. Desde que a senhora tenha o seu visto em dia, com a carta, tem residência aqui nos Estados Unidos, tem o seu visto em dia em Portugal, pode conduzir à vontade com a carta americana. Assim como qualquer pessoa que venha de Portugal aqui... Espera aí, Lídia, espera aí. Assim como qualquer pessoa que venha de Portugal aqui, que tem o visto para vir, o ESTA, 3 meses, se tiver um visto de 6 meses, 5 anos, desde que o visto esteja válido, a carta de condução está válida. Agora, há uma coisa, se tiver o seu cartão de cidadão com morada de Portugal e conduzir com carta americana, já não dá. Aí não pode. Não pode misturar os documentos. Eu percebi onde é que queria chegar. É melhor chegar lá, mudar aqui no consulado de Portugal, a morada para aqui. Como é que eu faço? Posso levar a declaração autenticada de que a minha carta americana é verdadeira e posso... Mas quem é que pôs a questão de ser verdadeira ou não? Essa é a pergunta que eu lhe coloco. Eu fui a uma agência de viagens lá, uma escola de condução, não uma agência de viagens, uma escola de condução. E eles disseram-me que eu tinha que trazer uma autenticidade em como não, a minha querida, para poder traduzir lá. Não tem que trazer. Só deveria levar se pensar em ir viver para Portugal e quiser transferir a sua carta de condução e renovar a carta portuguesa, aí sim tem que levar uma autentificação de aqui, do consulado, autenticar a sua carta de condução, para que a senhora, quando chegue lá, para viver lá, que vai permanente para Portugal, não é ir e vir, atenção, é ir permanente para Portugal, mudou-se completamente para Portugal, aí sim, leva a sua carta daqui, pode renovar a carta lá com uma carta portuguesa. Agora, se vai lá com o cartão de cidadão, com morada de Portugal, com uma carta de condução americana, eles vão dizer, minha querida, mude primeiro o cartão de cidadão para a morada de Portugal, porque a senhora já está a residir aqui, ou vem residir para aqui, e então sim já podemos aceitar a sua carta americana para podermos dar a carta portuguesa, porque não tem que fazer nenhum exame. Eu estou um pouquinho nervosa, mas então eu indo lá de férias, posso conduzir com a minha americana? Claro que pode. Mostra o passaporte, está o visto válido, pode conduzir onde quiser. Não tem que fazer nenhum certificado de autenticidade, nada disso. Não. Percebeu? Okay. Pronto, minha querida, está. Estas confusões, isto são problemas que vocês podem ajudar a resolver também. Nós tentamos, quando as pessoas põem as dúvidas, nós tentamos ajudar. Claro. Quando as pessoas vão ao consulado, o consulado também tem informação que ajuda. O que eu não percebo é porque é que a pessoa tem cartão de cidadão de Portugal e tem uma carta daqui. Porquê é que não tem o cartão de cidadão com morada nos Estados Unidos? Das pessoas, mesmo que queira ir para lá daqui a 1 ano ou 2? Sim, muitas das pessoas às vezes optam por ter o cartão de cidadão lá e o que é que eles fazem? Pagam impostos lá com o cartão de cidadão de lá e pagam os impostos aqui para mais tarde, de nível de reformas ou de bens, de heranças, é compreensível. Mas quanto à carta de condução, desde que não misturem os documentos, não há problema. Souzinho, está em Union, muito boa noite, diga. Boa noite, Sr. Pires. Eu tenho uma pergunta a fazer. Eu assinei um documento, uma procuração, por umas partilhas que é junto com o meu marido, e nos meus documentos que eu pus estão os meus documentos americanos, porque eu sou nascida aqui nos Estados Unidos. Agora a minha questão é esta, eles estão-me a pedir que eu dê o meu número contribuinte, uma coisa que eu não tenho. Eu tenho a dupla nacionalidade, mas nunca tive um número de contribuinte até hoje. Então, Bruno, vamos. O que é que agora acontece com essa procuração e tendo junto, está lá o meu número de passaporte e dizendo que eu sou residente nos Estados Unidos, isto é uma procuração que foi diretamente para os Açores. Pronto, mas o Bruno vai-lhe responder. Espera um bocadinho. Primeiro eu tenho que saber, a senhora tem dupla nacionalidade, correto? Tenho. Tem cartão de cidadão? Não. Tem passaporte? Vou tentar tirar amanhã. Tenho um bilhete de identidade meu antigo. Sim. Se tem bilhete de identidade, com certeza que a senhora, ao fazer cidadão, que lhe deram um cartão das finanças, um cartão de contribuinte. Toda a gente normalmente a partir dos 18 anos tem o cartão de contribuinte. Só se o seu bilhete de identidade é muito antigo. Não, o bilhete de identidade tem mais ou menos, eu pus-me dupla cidadania mais ou menos há uns 15 anos. Nessa altura já deveria ter... Não sei. Mas olha, eu aconselho a tirar o cartão de contribuinte, que é muito importante, e o cartão de cidadão, porque depois resolve tudo, sem problema nenhum. Pois, mas no caso, agora, essa procuração está feita com os meus documentos americanos. Agora, como é que eles vão poder adicionar um número de contribuinte? Com certeza que lhe pediram... outra procuração? Espera aí, com certeza que lhe pediram para traduzir a procuração para português, não foi? Não, e a assinatura foi dada pelo consulado português de Newark. Pronto.
Agora, como diz o Bruno muito bem, tem que tirar um cartão de cidadão. Tem que tirar o cartão de cidadão, tem que ter o cartão de contribuinte. Claro. Pois, no caso, então, essa provocação que está feita, eles não vão aceitar essa, porque a advogada, no meu caso, está-me a pedir agora só o número contribuinte. Eles podem só dar esse número, depois que me derem, número contribuinte, junto com aquela provocação que já tem feita, ou vou ter que fazer outra? Isso é uma questão que vai ter que perguntar ao consulado. Exato, vai ter que se dirigir ao consulado e informar-se, mas se em Portugal eles lhe estão a pedir o número de contribuinte, provavelmente essa procuração não vai ter efeito. Vai ter que ir a fazer uma nova com o cartão. As procurações são válidas por 90 dias, não é? Ou 60 dias, não sei também. Dias, mas tem um prazo de validade. Portanto, é importante que se informe do consulado mais próximo para não ter esses problemas. Em relação ao ensino, é importante referir também que cometemos um grande erro quando falamos inglês em casa com as crianças. Não diria um grande erro, mas é importante que os pais de identidade. Que falem com as crianças em português e que pratiquem o português com eles. Uma criança consegue perfeitamente, desde tenra idade, equilibrar as duas línguas e consegue... Duas e três. Eu conheço vários casos. E consegue e enriquece a criança, porque ela... Há uma grande discussão acerca do bilinguismo, mas a criança consegue facilmente perceber as duas. Eu fiquei traumatizado quando me apareceu um aluno na faculdade que me dizia: eu tenho 17 anos, tenho que ter uma língua extra que me pedem na faculdade para ter. Em vez de espanhol, queria falar a minha. O meu pai é do Algarve, a minha mãe é de Trás-os-Montes. Eu digo: o que é que tu sabes de inglês? Sei dizer obrigado. E isso traumatizou-me. Eu digo: como é que duas pessoas de Portugal falam só inglês em casa e durante 17 anos a criança não aprendeu duas palavras ou três português que não fosse o obrigado? E porque ouviu, provavelmente, a língua. Eu digo erro de identidade porque a criança que fala uma língua, neste caso, que aprende português, pode falar 3 ou 4 facilmente. Porque o espanhol está ao alcance e o italiano também poderá estar, eventualmente, ao alcance da pessoa. Não é bem o sistema português em que chegamos ao liceu e aprendemos francês e depois inglês. Neste momento, já a partir do primeiro ano do ciclo. Exatamente. Portanto, português é essencial. Sim. Qual é o conceito que tu dás aos pais e aos empregados? Eu diria aos pais que promovam falar com os seus filhos em casa e que os integrem na cultura portuguesa e na língua, e falem com eles, leituras em português, programas de televisão em português, tudo isso para que a criança... Até com subtítulos é importante. Se for um programa, já faz, a RTP já faz isso, com programas em português com subtítulos em inglês, é o contrário, mas a língua vai ficando como nós aprendemos o inglês quando chegamos cá e ouvimos e vemos televisão e aprendemos algumas palavras em inglês. Tem que ficar prometido um programa próximo só sobre ensino. Eu tenho tantas perguntas e a meia hora é praticamente impossível. Muito boa noite, como está? Passou bem? Muito obrigado. Diga. Olha, é um assunto a respeito da carta de condução, mas é da minha mulher. Olha bem, ela tem a carta de condução de Portugal e a de cá, mas ela a carta de condução válida até 2019. E houve agora uma alteração da lei, por acaso eu tinha ouvido falar qualquer coisa na televisão, mas nunca liguei ao assunto devido a que uma carta estava válida até ao 2019. Acontece o seguinte, que eu estive lá em setembro em Portugal e eles lá aconselharam-me então para renovar a carta portuguesa o seguinte: ela tinha que vir, porque ela está lá ainda, ela está em Portugal, tinha que vir aqui aos Estados Unidos para pedir um certificado, como a carta de condução dela aqui nos Estados Unidos era verdadeira, para que possa renovar a carta lá portuguesa. Claro. Eu vou-lhe responder, só temos menos de um minuto para lhe responder. Mas, Bruno, acho que é a resposta que já demos há pouco. Sim, é aquela mesma situação. Se a senhora vai para ficar em Portugal, deve renovar a carta portuguesa e tirar o cartão de cidadão com a direção de Portugal, por tudo certinho, as duas direções devem manter-se certas. E a autenticidade da carta. Se a senhora nunca teve carta portuguesa, mas não é o caso, a senhora já tem a carta portuguesa, é só renovar pela carta portuguesa. Claro. Se for daqui alguém que não tenha carta portuguesa, deve passar pelo consulado, autenticar a carta americana e lá, segundo as novas regras, vai ter que fazer o exame
o exame teórico. Ora, seja só sobre os finais, exame escrito. Agora, não, mais uma vez, eu deixo aqui o apelo. Não misturem os documentos, não apresentem o cartão de cidadão com a direção dos Estados Unidos com a carta de condução com a direção de Portugal. Porque isso, as autoridades vão-lhes apreender o carro e sai uma multa muito cara. Por isso, não o façam. Se têm os documentos em português, continuem com os documentos em português. Se têm os documentos com as direções daqui, continuem com as direções daqui. Não misturem os documentos. Claro. Gostava de ter aqui também um representante consular, que não é possível um dia destes, porque todas estas perguntas seriam muito fáceis, mas vamos trabalhar nesse sentido, ter aqui um representante consular que lhe responda, juntamente com o Conselho das Comunidades, para que possamos entrar aqui numa triangulação de perguntas e respostas, são importantes também. Fica prometido um programa só sobre ensino, que é fundamental, temos muita pergunta e muita resposta. Fica prometido um programa só sobre perguntas e respostas relacionadas com o Conselho das Comunidades e o que é óbvio e o que não é óbvio. Só tocámos hoje no que é óbvio, mas não tocámos nas outras questões, que são importantes. E os 30 minutos foram-se, evaporaram-se. Eu tenho que agradecer aos dois a vossa presença e então ficar prometido que vamos, num próximo programa, abordar outros temas importantes. Okay. Muito boa noite, foi um prazer estar consigo. Até à próxima semana, se Deus quiser.